Gente, boa tarde. Em primeiro lugar, para quem não me conhece, Sérgio Belcito, estou presidente do Sinal Regional do Rio de Janeiro. Queria agradecer a todos, né, a presença, o comparecimento, o prestígio, e a todos que estão aqui, e já fica aqui o agradecimento para quem vai entrar também. O Rio de Janeiro, dentro da nossa decisão, nós estamos promovendo, né, a programação nossa de realização de um ciclo de debate sobre o bônus ou a retribuição de produtividade do banco, né? Da mesma forma que nós estamos prestes a mudar, né, de forma de retribuição, assim como nós fizemos quando entramos no subsídio, que era uma matéria desconhecida, nós estamos trazendo para discussão, para debate, para conhecimento, essa forma de retribuição e também uma discussão e divulgação do que foi o processo, né, de conquista de outras entidades, né, da luta que teve, das dificuldades, dos problemas, das garantias, né, tudo que a gente possa ter conseguido de experiência de casos anteriores. E, nesse caso, a gente está trazendo o caso Receita Federal, né? O caso Receita Federal foi o primeiro, né? Primeiro que apareceu praticamente dentro dessa linha e que desbravou esse espaço, né? Nós pretendemos realizar outros eventos desse, inclusive um específico sobre o debate dentro do Banco Central. É lógico, nós não temos ainda o padrão que seria sugerido, o ideal é que tivéssemos, mas a nossa pretensão é trazer informações a respeito do assunto, né? Nós temos hoje grandes debatedores, né? Um grande colega nosso, Wilson. Nós temos aqui na mesa também o Vladimir, que foi, na época da introdução do bônus na Receita, foi da mesa de negociação, mas serão apresentados devidamente pelo nosso mediador, o Epitácio. O Epitácio Ribeiro é atualmente o membro do Conselho Regional de Salvador, já foi diretor de assuntos externos do Sinal, trabalhou no Congresso, né, durante uma gestão, e tem também o domínio dessa matéria. Ele é bacharel em economia, é formado pela Universidade de Salvador e também fez um curso de pós-graduação em finanças na PUC Rio de Janeiro. Então, são bons nomes, tem colegas qualificados, e o nosso intuito aqui é trocar informações para que a gente possa ter esclarecimento sobre o que seja, eventualmente, o bônus que venha a ser criado para nós. E aí eu passo para o nosso mediador. Boa sorte a todos. E, Epitácio, você com a palavra. Bom, boa tarde, colegas. Agradecer aí o convite da Seção Regional do Rio de Janeiro do Sinal, né, que convidou para mediar essa conversa, né, que nós vamos ter hoje aqui. É a segunda que o Sinal do Rio de Janeiro realiza, né. A primeira foi ainda na época da campanha, com a participação do Toninho, que é assessor do sindicato, né, o Antônio Queiroz. E já estou antecipando aqui, dando um spoiler, que devem acontecer outros eventos desse formato para tratar dos desdobramentos, né? Então, a ideia aqui é a gente discutir, né, entender como é que foi o processo na Receita Federal, os desdobramentos lá na Receita Federal, né, da implementação do bônus, né, da Receita, que foi um trabalho de muitos anos deles, né, para a gente perceber em que momento que a gente está e como é que e os desafios que a gente ainda tem pela frente, tá?
Como o Belcito falou, a gente vai ter aqui os dois debatedores, né? O Vladimir Nepomuceno, que é nosso consultor, né? É consultor do Sinal, de longa data, é um amigo nosso, né? Mais do que consultor. Ele é diretor da Insight Soluções e Assessoria, né? Ele foi diretor do DIESE, diretor do DIAP e foi diretor de Relações do Trabalho do Ministério do Planejamento, né? Então, assim, tem larga experiência né, na questão do serviço público, né? E ele vai poder dar um panorama aí de como é que foi tratado esse assunto na época lá da Receita. O outro debatedor, né, que é o Wilson Ribeiro, né, que é nosso colega aí do Rio de Janeiro, é diretor de comunicação do Sinal, né, da Seção Regional do Rio de Janeiro, e ele é bacharel em economia com pós-graduação em engenharia econômica financeira pela Universidade Federal Fluminense. Ele é formado pela UFRJ. Né? Então, como é que vai ser a sistemática aqui? Eles vão ter, cada um, 20 minutos, tá? Quando tiver próximo aí, 5 minutos faltando, aí eu e o Leite, a gente avisa vocês. O Vladimir, depois o Wilson, depois a gente abre aqui, porque a ideia é a gente ter um debate, uma discussão. Então, vocês podem se preparar, fazer as intervenções que vocês acharem necessárias. Essas intervenções é só levantar a mãozinha, né? E a gente vai chamando à medida que as pessoas forem se inscrevendo, tá? Então, Leite, vamos iniciar com a palavra aí o Vladimir, 20 minutos, Vladimir. Oi, Pitácio, obrigado. Agradecer à Regional do Sinal do Rio de Janeiro pelo convite, pela oportunidade da gente estar mais uma vez junto, dessa vez conversando um pouco sobre o bônus, que, na verdade, bônus é só um apelido, né? Porque o que nós temos na mão é uma gratificação por avaliação de desempenho no modelo antigo, disfarçado, apresentado em 2016 pela direção da Secretaria da Receita Federal do Brasil, mas, vamos dizer assim, o autor da proposta foi o então ministro Joaquim Levy, que tinha sido secretário do governo do Estado do Rio de Janeiro, saindo do Rio de Janeiro para Brasília, a convite da presidente Dilma, e ele colocou essa proposta como sendo uma espécie de bônus que poderia ser pago junto com o subsídio e que não seria financiado pelo orçamento da União, e sim por arrecadação de multas e alienações de bens. Assim que essa proposta foi apresentada, e uma coisa que para nós ficou muito claro, houve uma conversa prévia interna na Receita Federal entre a direção da Receita, o gabinete do ministro e a então direção do Sindifisco Nacional, foi vendido que, por ser uma forma diferente de premiar os servidores, tanto auditores fiscais quanto analistas, e por não ser verba do orçamento da União, consequentemente, não seria considerado como verba remuneratória e não seria sujeito ao teto constitucional. Numa série de reuniões, onde participamos nós, a equipe que eu coordenei na época na Secretaria de Relações do Trabalho do Ministério do Planejamento, junto com a Advocacia Geral da União, mais a Secretaria de Orçamento Federal, ficou claro. Primeiro, é uma gratificação por avaliação de desempenho nos moldes tradicionais. Modelo implantado inicialmente no governo Fernando Henrique. Segundo, sendo assim, não poderia ter financiamento externo ao orçamento da União. Terceiro, você não pode remunerar um servidor com verba oriunda de
alienações e multas, porque isso poderia, você não pode julgar ninguém, mas você tem que prever o céu e o inferno. Então, todo mundo é isento e ninguém é isento, seria o céu e o inferno. Mas poderia gerar, no meio desse caminho, uma certa situação que forçaria um acréscimo de arrecadação, tanto por alienação quanto por multas, e que dificilmente isso passaria no Congresso, principalmente levando em consideração que a maior bancada no Congresso Nacional, desde o primeiro mandato do presidente Fernando Henrique, até antes, porque o levantamento que foi feito foi do governo Fernando Henrique para cá, a maior bancada do Congresso, informal, não é bancada partidária, é a bancada empresarial, e que essa bancada nunca ia aprovar uma premiação para servidores da área de arrecadação tributária baseada em multas e alienação de bens apreendidos. E nós mostramos a inconstitucionalidade. Por quê? Porque servidor remunerado por bônus, que era o caso dos servidores da carreira a qual se destinava o bônus, não podem receber nenhum tipo de gratificação adicional, abono, prêmio, verba de representação, exatamente como está no parágrafo 4º do artigo 39 da Constituição. Lembrando que o artigo que diz que servidor que pertence a uma carreira estruturada pode ter direito ao subsídio é o parágrafo 8º, mas ele remete ao 4º, que é o que diz qual é o formato do subsídio e o que é vedado. Então, nós mostramos à direção da Receita, mostramos ao gabinete do ministro Joaquim Levy que não era possível. E, obviamente, seria uma estrutura de gratificação por avaliação de desempenho. Para que fosse implantada, seria necessário quebrar o grande problema constitucional que era o subsídio, ou seja, só seria possível retornando ao modelo anterior, que era vencimento básico, ainda que fosse transformado o subsídio na íntegra em vencimento básico, que seria a melhor opção, não retornando aquela série de gratificações e outras parcelas que foram incorporadas na época em que o subsídio foi criado. Mas, de qualquer forma, em se retornando ao modelo vencimento básico e criando uma fonte de arrecadação que não fosse oriunda de multas e alienações, por ser verba remuneratória, se submeteria ao teto constitucional, somando com o vencimento básico do servidor. E aí não houve acordo, a medida provisória 765 saiu sem o aval do Ministério do Planejamento, nenhuma das suas secretarias, nem a Secretaria de Orçamento, nem a Secretaria de Gestão de Pessoas. Da mesma forma, a representação da Advocacia Geral da União no Ministério do Planejamento, ninguém deu aval. A coisa passou por fora. No lugar da AGU, quem assinou o parecer jurídico foi a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que é uma estrutura interna do então Ministério da Fazenda, ao qual também era subordinada a Secretaria da Receita Federal, negociada direto do ministro da Fazenda com a Casa Civil, e aí conseguiram que a presidente assinasse a publicação da medida provisória. O que acontece? Chega no Congresso Nacional, exatamente o que foi previsto aconteceu. Majoritariamente foi rejeitado o artigo 6º, que trazia a fonte, e numa das reuniões no Congresso Nacional, que eu participei, eu chamei o então responsável pela área de gestão de pessoas, doutor Antônio Márcio, que hoje é chefe de gabinete do ministro Paulo Guedes, e falei com ele qual era a solução. Primeiro, retirar a fonte, que estava irregular. Precisaríamos colocar uma fonte adequada.
Segundo, fazer o trâmite normal, onde, num projeto de lei ou medida provisória que mexe em qualquer parte da estrutura remuneratória de um servidor estatutário, você precisa ter o cálculo do impacto orçamentário no ano em que for implantado e a projeção para mais 2 anos, pelo menos, do que seria aquilo no orçamento da União. Segundo, nós precisaríamos dar um modelo adequado de gratificação por avaliação de desempenho. Feito isso, a gente conseguiria fazer a regulamentação. Não foi aceito, deixou-se aprovar uma lei sem fonte de financiamento, sem cálculo de impacto orçamentário, e o resultado foi a criação de última hora de um valor temporário, lembrando que a previsão seria R$ 7.500 para o cargo de auditor fiscal, acabou ficando provisório de R$ 3.000, e o proporcional, e aí o cálculo que chegou a R$ 1.800 para os analistas em relação aos auditores fiscais, não é nada mais, nada menos que a proporção da remuneração de um e de outro. Se a gente olhar a tabela de um e a tabela do outro, a proporção é exatamente aquela. Alguém perguntaria assim, mas não pode fazer regulação por comparação percentual de remuneração entre cargos diferentes. Um cargo não pode ter sua tabela remuneratória servindo de referência. Mas nós não dissemos que a tabela remuneratória servia de referência. Nós fizemos com que o valor do bônus definido servisse de referência de um para o outro, mas dentro da proposta de estrutura de bônus. Claro que a nossa ideia, de onde saiu, foi a... Travou, né, Vladimir? Vou avisar ele que está congelado. Vladimir, voltou? Você acha que está congelado? Agora descongelou. É, porque para mim não congelou. Não sei se... Um minutinho aí antes. Bom, de qualquer forma, o cálculo que foi feito provisório acabou ficando desde 2017 até agora. No momento, encontra-se na Casa Civil, pronto para ser encaminhado, uma proposta de regulamentação através de portaria, o que é ilegal, porque a regulamentação de uma lei se dá por um decreto assinado pelo presidente da República, e a partir de um decreto publicado é que vem a regulamentação mais detalhada por portaria. Mas o decreto que precisaria ser editado seria o decreto que criaria o comitê gestor e, a partir dele, aí sim, as portarias definindo como seria o funcionamento do bônus, a distribuição e tudo mais. Então, o que está pegando hoje é isso. Não tem fonte definida, não há um decreto regulamentando, e o decreto precisaria da lei estar correta, e a lei não está correta, ela está com um bom buraco, que é esse que não traz previsão orçamentária. A fonte, obviamente, por ser uma gratificação por avaliação de desempenho, é o Tesouro Nacional, não pode ser verba externa, é da conta única, conta de pessoal da União, e, obviamente, deveria ter previsão na lei orçamentária. Como não há nada disso, esse congelamento vai perdurar até que tudo isso seja colocado. E uma ponderação que nós fizemos, inclusive, para as entidades sindicais da Receita na época, foi justamente isso. Tudo o que foi vendido, de que seria uma coisa extra-remuneração, não sendo tributada, não sendo taxada, não sendo submetida ao teto remuneratório, tudo isso foi para algumas pessoas, que nem todas acreditaram, pensarem, e o que eu ouvi numa das mesas de negociação, numa das reuniões, que em pouco tempo ia ter auditor fiscal ganhando 10, 15 mil de bônus de eficiência. E a coisa não é bem assim. Paralelo a isso,
haviam discussões com outras carreiras, como foi o caso da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, e nos dois casos a proposta foi a seguinte: tratamento igual para todos. Então, considerando delegados, considerando auditores fiscais, considerando os agentes da Polícia Rodoviária, topo de tabela, todos eles, se o bônus seria de 3 mil, pegaríamos o mesmo valor, mantendo o subsídio das carreiras policiais, que são obrigadas a receber subsídio. Polícia poderia receber alguma verba extra? Não, é inconstitucional, tanto a rodoviária quanto a federal. Só que tinha saído a verba de sucumbência, que tinha sido inicialmente, até regulamentação, R$ 3.000 também para cada advogado. Daí o valor provisório do bônus ter ficado em R$ 3.000. Só que os dirigentes sindicais e a direção administrativa da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária colocaram o seguinte: policial, no caso delegado, área jurídica, pegando como referência advogados da União, e auditores da Receita sempre mantiveram uma relação de valores de remuneração mais ou menos parecida. E que a única forma de nós pegarmos aqueles R$ 3.000 que foram dados como provisórios da sucumbência dos advogados e estender para as polícias seria a incorporação no subsídio do valor de R$ 3.000, uma vez que eles não poderiam deixar, e nem podem, até hoje a Constituição determina isso, não podem deixar de receber por subsídio. Então, ficou resolvido dessa forma na época. Trata a sucumbência da AGU conforme o Código de Processo Civil, lembrando que, na época, a nossa posição também foi contrária, e aí abro um parênteses na história da Receita. O que aconteceu em relação aos advogados públicos foi uma alteração negociada, obviamente não passou pelo governo, nem era para passar. Advogados, através da OAB, tanto da nacional quanto de várias seccionais, várias lideranças do mundo jurídico, de escritórios de advocacia, e com a parceria informal de lideranças dos advogados públicos, aprovaram no Congresso a alteração do Código de Processo Civil, que trouxe a definição no seu artigo 85, parágrafo 19, aprovado em 2015, que a sucumbência seria devida também aos advogados públicos. Com isso, nós, na época, no governo, ficamos de mãos atadas, porque o governo não pode interferir na regulamentação do Código de Processo Civil, está acima dos limites do governo, coube apenas o encaminhamento pela AGU, então, da regulamentação do parágrafo 19 do artigo 85 do Código de Processo Civil, publicado em 2015, criando a extensão da sucumbência aos advogados para os advogados públicos, no caso da União. Daí surgiu a história de criação de alguma coisa que fosse mais ou menos naquele limite. Fechado parênteses, Vladimir, surgiu mais ou menos nesse período. Vladimir, desculpa interromper. Discussão base, a discussão que tinha sido aprovada para os advogados e, obviamente, tudo que aconteceu na polícia foi decorrência disso. Então, Vladimir, nós estamos só para lembrar que você tem 3 minutos mais, tá? Tá, eu estou acompanhando aqui para o meu cronômetro, já estou concluindo. O que nós temos hoje é uma proposta de portaria na mesa do ministro-chefe da Casa Civil, que eu, particularmente, eu não estou mais no governo, não posso dar parecer, mas eu refuto, é irregular, porque não existe decreto. A portaria não se pendura numa lei, a portaria se pendura num decreto que se pendura na lei. Além disso, a lei depende ainda de um cálculo de impacto, de definição de valores, de projeção no orçamento. No caso, se for para regulamentar em 2023, precisa estar na LOA.
Então, tem uma série de pendências a serem cumpridas e, se conseguir fazer tudo isso, o que nós teremos para a Receita Federal é o retorno à situação anterior ao subsídio, que é vencimento básico e uma gratificação por avaliação de desempenho. É isso. Ok, obrigado, Vladimir. A gente depois abre para perguntas, mas vamos passar a palavra agora para o Wilson. Wilson, você tem 20 minutos, tá? Quando estiver próximo do final, eu te sinalizo, tá bom? A palavra é sua. Você está com o microfone fechado, Wilson. Se eu não conseguir abrir aí, eu tento abrir por aqui. Pronto. Resolveu? Sim, Resolveu? Estamos te ouvindo. Tá. Obrigado, Epitácio. Só agradecer o convite que o Sinal RJ me fez para estar aqui presente, né? E debatemos um pouco, principalmente, sobre os imbróglios que essa caminhada da Receita enfrenta, né? E teve que enfrentar, porque é muito importante para a nossa categoria ter em mente exatamente de que forma ela pode construir o seu futuro e de que forma esse futuro pode ser realizado de uma maneira não só técnica, mas política, não é? Eu acho que foi bastante esclarecedora já essa primeira intervenção do Vladimir, né? Que nos mostrou aquela lição simples, né? Daquele ditado alemão, né? Que talvez salsichas e leis é melhor não saber como são feitas. Mas, infelizmente, quando você é servidor público e deseja efetivamente trabalhar o seu futuro, você precisa saber como são feitas, não é? E essa é uma questão da mais alta importância, porque a gente, durante 2022, enfrentou uma campanha negocial das mais duras que nós tivemos que enfrentar no meio da categoria do Banco Central e identificou a dificuldade que é realizar o caminho político sem ter, de maneira clara e objetiva, quais são os obstáculos que vão acontecer, não é? Como bem lembrou o Vladimir, né, no plano federal, a ideia de que o bônus só poderia ter caráter indenizatório e não remuneratório, né, visto o entendimento de que qualquer verba remuneratória só podia sair do orçamento da União, nos levou a um primeiro imbróglio, um primeiro dilema, que é o fato de que o modelo de subsídio é incompatível com o modelo de bônus, não é? Isso é alguma coisa que tem que trazer para a gente uma reflexão mais adequada sobre essa questão, não é? Não se trata aqui de você achar que existe uma forma melhor ou uma forma pior. O que existe é repercussão em diversos segmentos da categoria. E isso não pode ser simplesmente colocado para debaixo do tapete, não é? Eu acho que o melhor caminho disso é uma discussão séria com relação a isso, não é? Esse problema com relação criou na Receita Federal uma grande novela, porque tanto o TCU quanto o PGR questionaram o bônus da Receita Federal com base nisso, não é? Que levando ao ponto de se ter uma ADI, que foi a famosa ADI 6562, não é? Que arguiu sobre a inconstitucionalidade do bônus pretendido pela Receita, não é? E aí a gente tem que começar a ter uma segunda lição muito importante, e essa lição foi nos fornecida pelo julgamento dessa ADI no Supremo Tribunal Federal. Em março passado, o julgamento do STF representou uma concretização do princípio da eficiência no âmbito do serviço público. Ou seja, esse é um voto que foi seguido à unanimidade pelo plenário, né? O relator, o ministro Gilmar Mendes, explicou que a lei questionada revogou a disciplina anterior,
via subsídio, instituiu uma nova reforma de remuneração por desempenho. Há, portanto, a necessidade de uma escolha. O que o plenário do STF consagrou foi o fato que, sim, há possibilidade de que uma categoria tenha os seus vencimentos definidos através de forma variável pelo seu desempenho, mas há uma escolha a ser feita entre um e outro. E avançou ainda mais nessa questão. Não é? Ele explicou, na ocasião, o ministro Gilmar Mendes, que o pagamento do bônus pressupunha o atendimento de critérios de eficiência na gestão. Do que é que nós estamos falando? Nós estamos falando que tinha que haver um normativo que defina indicador de desempenho e meta estabelecida no objetivo ou no planejamento estratégico daquele órgão a que aqueles servidores estão vinculados, não é? Ou seja, a previsão da Lei 13.464, que instituiu o bônus na Receita, para o relator passou a ser de remuneração variável, mas de acordo com as metas de resultado, e não um gatilho salarial em função de incremento de arrecadação de tributos. Não é? A gente tem que ter essa lição bem clara, porque ela é definidora de qualquer mudança no paradigma remuneratório de carreiras que passaram a reivindicar o bônus como uma forma, de certo modo, de modificar a sua remuneração. Para quê? Para basicamente fugir às restrições orçamentárias, não é? Muitos colegas, e isso é claro e bastante lógico, né, veem no bônus a possibilidade de que, no momento em que as restrições orçamentárias são maiores e no momento em que esse movimento de bônus avançou em algumas categorias, né, a gente poderia passar por esse processo. Só que esse processo, como a gente já viu, inicialmente passa por uma escolha. A escolha de manutenção ou não do subsídio. Segundo, ela imediatamente transforma o sistema de remuneração do servidor para um processo de desempenho. Só que esse processo de desempenho não significa, como bem lembrou essa questão levantada pelo relator, o ministro Gilmar Mendes, não significa você passar a ter a segurança de um processo, de uma remuneração a partir do qual você tem o gatilho de um prêmio, de um bônus em função da sua eficiência. Não. O que ele estabeleceu de uma forma clara foi a medida da avaliação vai dizer efetivamente como o servidor será remunerado, não é? E aí a gente tem que começar a pensar seriamente nessa questão, porque se a gente está estabelecendo esse processo, como é que a gente chega num outro dilema? Qual é o dilema? Se você vai instaurar um bônus e ele vai significar efetivamente, não é, um desempenho da sua função, ele vai te dizer o seguinte: onde é processo de trabalho e onde é premiação? Que carreira, numa instituição como o Banco Central, que não tem a priori a função de arrecadadora fiscal, apesar de no passado nós tenhamos o controle do IOF, não é? Mas isso num passado bem distante, não é? Nenhuma das atividades, processos de trabalho que o Banco Central realiza, ele os executa mediante um processo de arrecadação, ao contrário da Receita, é claro. Não é? O Banco Central tem desde processos normativos até o cuidado e manutenção do numerário nacional, o controle de política fiscal, de fiscalização do sistema financeiro, toda uma pleia de processos de trabalho, não é? Que foi, sim, parametrizado em função do teletrabalho, mas que foi parametrizado no sentido de gestão do trabalho, de processo de trabalho, não é? Quando a gente fala em sistema remuneratório, e sistema remuneratório em que você recebe em função de desempenho, nós passamos a ter uma outra questão sendo levada
em consideração. Isso é uma coisa que a gente precisa aprofundar, não é? Mesmo a Receita Federal, vale lembrar aí a experiência do Vladimir, né? Ela teve, após esse resultado do STF, né, a indicação que sim, o sistema que a Receita quer implantar pode ser efetivamente realizado, mas não deu sinal para todas essas transformações que o Vladimir bem lembrou, ou seja, a necessidade de um normativo que especificasse efetivamente quais seriam os critérios e a avaliação de desempenho, não é? A necessidade de um comitê gestor que vai efetivamente não só controlar o fluxo da arrecadação, mas como definir os critérios, não é? E aí a gente pergunta, há uma forma de você ter um bônus institucional dessa forma? É uma pergunta bastante dúbia. Vamos ser claros, não é? A ideia de que você tenha um nível de produtividade e eficiência que é medido através de desempenho, e esse desempenho originará um bônus institucional, é algo que eu não vejo com muita clareza como é que isso se consubstancia, não é? Essa é uma questão importante a ser colocada. Outra questão que a gente precisa ter muito em mente é como o caminho político desse processo caminhou, não é? A Receita Federal, como bem lembrou também o Vladimir, num processo que iniciou com uma minuta de medida provisória em 2016, a sua conversão em lei em 2017, não é? Levou 5 anos para que a Justiça desse o aval para que esse processo ocorresse. A situação da Receita hoje, na LDO, ou seja, nas Leis de Diretrizes Orçamentárias, já previu, não é, a regularização desse bônus, não é? Mas continuam as perguntas, continuam as dúvidas. De que forma essa regularização vai ocorrer, não é? A gente não tem esse parâmetro. E lembrando sempre que a gente está tratando de um órgão eminentemente arrecadador, não é? No Banco Central, nós começamos com alguns passos atrás. A proposta que surgiu, basicamente, da instituição de uma taxa, a taxa de fiscalização, não é? Que, evidentemente, vai ter que ser recolhida ao orçamento da União. É importante lembrar a muitos colegas que, infelizmente, acham que a taxa significa que haverá um fundo e o fundo pagará o bônus. Não é assim que funciona. A mesma Receita Federal, o seu Fundaf, para o pagamento do bônus provisório, ele tem que ser encaminhado ao orçamento para do orçamento efetivamente sair de volta à Receita para o pagamento do bônus provisório. Não vejo como uma eventual taxa de fiscalização vai poder escapar desse processo. Na verdade, eu não vejo qualquer hipótese para isso, não é? Mas vamos ser otimistas e estabelecer que ela seja devidamente produzida e aprovada. A gente cai no mesmo problema da Receita Federal. Se a Receita Federal teve a oposição, não é, dos empresários com relação a aprovar recursos que aumentariam o nível de fiscalização no processo da Receita, a gente não pode ser ingênuo que a FEBRABAN irá sorrir e dizer que vamos pagar uma taxa de fiscalização para que os funcionários do Banco Central tenham uma majoração salarial. Não podemos ser ingênuos na questão política. A coisa passa por um processo bem mais complexo dentro do Congresso Nacional, não é? E, por último, o que eu gostaria de também enfatizar é o imbróglio que se cria com relação à categoria, mas que a gente tem que também ter a seriedade de discutir isso abertamente.
não sou aqui fã das pessoas que acham que uma forma ou outra vai se resolver, que se você colocando ativos prioritariamente ou se colocando aposentados prioritariamente, você vai ser resolvido. O Banco Central só vai efetivamente construir uma forma de remuneração nova se construir antecipadamente, não é, um consenso dentro da sua categoria. Não é? O que os aposentados colocam, e colocam com razão, é a abertura do subsídio para a manutenção de uma nova estrutura remuneratória, né, pode colocar em risco a sua posição. E vamos ser claros, isso é uma posição legítima, não é? Assim como é legítima a ambição dos mais novos de contornar o teto e melhorar o seu grau de remuneração. Mas não será fazendo cabo de guerra que esse processo vai desandar, não é? Por último, aproveitando a generosidade dos colegas, gostaria de lembrar a questão da conjuntura, não é? A gente acabou de passar por um processo extremamente penoso referente à greve que foi realizada, né? Foi uma das maiores, talvez se não a maior greve que a categoria fez na sua história, não é? Mas também temos que ser bastante realistas para verificar o quão pouco foi obtido, além de promessas com relação à pauta não remuneratória, não é? E, evidentemente, a promessa da minuta da MP, nós estamos amargando uma situação em que, para que a gente tenha um horizonte melhor, a gente tem que ter processos políticos de maior influência dentro do Congresso Nacional e dentro do governo que vai surgir a partir de outubro, independente de quem seja o vencedor, não é? Nós tivemos 4 anos sem qualquer reajuste e tivemos 4 anos em que, basicamente, o governo federal, que sempre foi, através do Ministério da Economia, um parceiro na discussão e na formação dos processos de desenvolvimento da nossa campanha negocial, não é? Basicamente alijou o servidor público federal desse processo, não é? Ano que vem nós enfrentamos uma outra etapa de luta política e certamente a reforma administrativa que nos assombrou em 2019 volta à carga. Não só no caso do atual governo, como também, isso já é público, o próprio Wilson, líder... só para avisar que você tem mais 3 minutos, tá? Obrigado. Mas também o próprio líder da pesquisa, não é? Também já se posicionou no sentido de que algum grau de reforma administrativa pode ser pensada para 2023, não é? Então, o que temos pela frente não é exclusivamente as questões do subsídio, a questão da remuneração dos aposentados, a questão de influência no Congresso Nacional. É também a luta política com relação a que reforma administrativa deverá ser implantada pelo governo federal em 2023, não é? Se você lembrar a PEC 32, que está no Congresso Nacional, e você juntar isso com a decisão do plenário do STF sobre a DI 6562, você pode descobrir uma triste lição de que talvez eles estejam falando a mesma língua e que, portanto, longe de ter uma remuneração por bônus que nos conceda a possibilidade de ampliar a nossa remuneração, a gente possa estar trocando simplesmente o processo de subsídio por um processo de desempenho. Desempenho esse que passará a ser obrigatório se a gente não lembrar o que efetivamente falava o conteúdo da PEC 32. Era isso que eu tinha a dizer nesse momento, agradecendo a paciência dos colegas.